Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um assunto que é um tanto polêmico, ainda no meio cristão. Mas afinal, o cristão pode ou não pode participar de festas juninas? Antes de nós falarmos sobre esse assunto, nós precisamos compreender um pouco da origem da festa junina e como foi que tudo isso surgiu. Vamos entender. As festas juninas chegou ao Brasil justamente no período colonial e foram trazidas pelos portugueses. Ela é de uma origem francesa, porém ela sofreu grandes influências de alguns países como França, Portugal, China e também dos espanhóis. Com o passar do tempo, esses elementos culturais misturaram-se aos aspectos culturais do Brasil e também sofreu grande influência da cultura indígena, afro-brasileira e imigrantes europeus. É claro que nas diversas regiões do país foram tomando características específicas e em cada uma delas. E um dos elementos que foram trazidos para o Brasil de outras culturas é a fogueira. A fogueira, na verdade, a gente vê acontecendo aí no São João, que é um marco registrado nesse período, ela vem de uma antiga tradição pagã, que eles faziam o seguinte: eles celebravam a chegada do sol, a chegada do verão, e muitas vezes eles acendiam uma fogueira para celebrar isso. E ela simboliza também a proteção dos maus espíritos, porque atrapalhava a prosperidade das plantações. Eu me lembro de uma história até que uma amiga minha contou, que geralmente isso acontece muito aqui ainda na região do interior, as pessoas acenderem uma fogueira justamente porque em cada porta daqui tem uma fogueira e eles acendem justamente para proteger dos maus espíritos ou então para que os espíritos não entrem e fiquem dançando nas suas casas. Então isso também faz parte dessas tradições que foram trazidas de outros países. Porém, no século VI, a Igreja Católica tenta cristianizar a fogueira, associando, no caso, a fogueira ao nascimento do João Batista. Muitas pessoas confundem essa questão do São João com a morte de São João. Mas, segundo os historiadores, o São João é comemorado justamente por causa do nascimento de João Batista. E muitas vezes eles fazem esse tipo de associação porque João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. E como nós comemoramos, digamos assim, o nascimento de Jesus no período de dezembro, então eles colocaram para ser comemorado no mês de junho, para ser 6 meses antes. Mas também tem uma lenda que fala sobre esse assunto. Eles dizem que, por exemplo, as duas primas, Maria e Isabel, fizeram um acordo entre si, que quando Isabel estivesse prestes a dar o seu filho, João Batista, ela acenderia uma fogueira para Maria, para sinalizar que ela estaria tendo ou estaria prestes a dar o seu filho, João Batista. Mas nós sabemos que não tem nada a ver com isso, né? Mas nesse período, ou nesse mês de junho, foram também introduzidos outros santos, outras celebrações, como por exemplo, Santo Antônio e São Pedro, além do próprio São João. E nesse período foi celebrado justamente pelos fiéis da Igreja Católica. E todos eles foram introduzidos na cultura brasileira justamente por causa dos portugueses que trouxeram essa cultura para o país. Portanto, embora a festa junina já esteja começando a ficar bem descaracterizada de uma festa idólatra, ainda no interior ela ainda é muito forte e eles associam muito a questão da idolatria. Em outras regiões do país ela está perdendo a sua força como se fosse um culto a João Batista. As pessoas hoje celebram como se fosse uma festa comum, mas ainda no interior isso ainda é muito forte, em algumas regiões do país ainda é muito forte e principalmente aqui no interior do Nordeste. Embora ela esteja perdendo essa ligação com a festa de um santo como João Batista, ela continua sendo uma festa pagã. Contudo, é importante nós entendermos o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 8. Eu não vou ler esse texto porque é um texto muito longo, mas vocês têm que ler o capítulo todo para compreender o que ele falou. E ele fala justamente sobre essa questão de nós participarmos ou não dessas festas pagãs. E ele disse que para nós que compreendemos que existe apenas um Deus e que os ídolos não existem, não passam de imagens feitas
por homens, não tem problema algum, por exemplo, nós comermos dessas comidas típicas que são oferecidas, até porque foi o próprio Deus que fez. Contudo, existem aquelas pessoas que têm uma mente mais fraca e que não compreenderia, por exemplo, se você comesse tal comida típica, ela poderia associar isso a você estar comendo uma comida idólatra e tudo mais. Então você poderia estar levando aquela pessoa a pecar, porque ela poderia comer, mas ela não compreenderia, por exemplo, que aquilo não é pecado, porque ela não tem uma noção, um conhecimento acerca desse assunto. Então, para não levar o seu irmão pecar, por exemplo, você deve evitar comer esse tipo de comida justamente na frente de pessoas que acreditam que isso seja pecado ou não. Então, para saber se o cristão pode ou não pode, por exemplo, participar desse tipo de festa, é bom nós compreendermos o que Paulo diz, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, nem tudo convém o cristão participar, principalmente pelo que ele descreve nesse capítulo 8 de 1 Coríntios, que vocês vão compreender melhor se vocês lerem esse texto. Tais atitudes vai revelar amor ao próximo e, claro, você vai deixar de ser uma pedra de tropeço para essas pessoas que não compreendem essa questão do evangelho. Portanto, julguem. Convém o cristão participar desse tipo de festividade? Eu acredito que não. Como eu disse, quer queira, quer não, ela ainda está ligada a um tipo de festa pagã e por isso nós devemos evitar. Eu espero que esse vídeo tenha trazido informações para vocês e esclarecido algumas dúvidas que muitas pessoas têm acerca desse assunto, até porque cada um diz uma coisa e muitas vezes todo mundo só reproduz aquilo que já ouviram falar, mas não param para pesquisar, não vai buscar na história, enfim. Busquem pesquisar na história, a origem, por exemplo, da história de São João e outras coisas mais, e o que a Bíblia fala sobre esse tipo de assunto. E como eu disse, leiam 1 Coríntios 8, porque vocês vão compreender muitas das outras coisas. E não saia daqui sem curtir esse vídeo. E, claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal. E ativa o sininho para você saber sempre que sempre que eu postar algum vídeo novo. E claro, se você puder, compartilhe com seus amigos sobre esse assunto, para que outras pessoas possam compreender mais sobre essa questão, se pode ou não pode, se convém ou não convém participarmos desse tipo de celebrações. E claro, fazendo assim você estará me ajudando a divulgar mais o canal e fazer com que esse canal venha crescer ainda mais. O seu feedback também é muito importante, então não saia daqui sem deixar os seus comentários. Então é isso, Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz.